Caião. Sim. E Feliciano e Cabo Daciolo? Cara, saíram no cabo, né? Saíram. Feliciano e Daciolo. Aí, Deus falou que você ia ser presidente da República. Deus falou que você ia ser presidente da República. Deus não disse. Você está filmando aqui, então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Ele é tão menino, é tão calça curta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, Ainda tem pomba aí, tem pombagira também, se liga. Vigia e ora. É isso aí, ainda tem pombagira também, vigia e ora. E vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm Vamos deixar Deus mostrar. Ver até aqui para fazer show. Eu pedi prova para você. Me dê prova. Tem envolvimento e a parte. Você tem prova? Vamos ver. Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento. Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento e o tempo vai mostrar. Qual é o critério? Tem envolvimento e o povo vai saber. Tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou maçom, mas se eu fosse Tem envolvimento e o povo vai saber. Vamos aguardar de fora. qual é o problema? Fica à vontade, fica à vontade. O povo não vai ser mais enganado. Tem um monte de falsos profetas enganando o povo, comercializando a palavra de Deus. Acabou. Aqui estão eles, os profetas que dizem que Deus falou que ia ser presidente da República. Vamos aguardar. O Deus que disse que ele ia ser presidente da República não é Deus de verdade. Graças a Como é que é Deus. verdade? Ele quer tentar botar a mão. Aguarda, varão. De vigia. Expulsa. Se é demônio, expulsa. Volta pro primeiro amor. Se é demônio, expulsa. Primeiro amor. Primeiro amor. Volte pro Você é um teófilo. Deus vai tratar com eles. Olha só, não somos a senhora que vai tratar. Deus vai tratar com eles. É só aguardar. Então, infelizmente, eu volto a dizer, ó. Você é um demente, um maluco, você é neurótico. Você Uma só palavra. Você é um desmemoriado. Amém. ainda bem que o parlamento se livrou de você. Amém. Graças a Deus. Vai aguardar Deus. Deus te abençoe. olha. Primeiro amor, se arrependa e volta para Jesus. Se arrependa e volta para Jesus. E o cara termina com aquele Deus abençoe mais hipócrita do mundo. Tipo, vá se ferrar, seu filho, não sei o quê. Esse cara é brega, cara. Cara. Feliciano é brega. Aí fica falando lá, você é um... Brega. Parece um menininho, pequenininho. Aham. Daqueles... do grupo escolar É. antigo. Aquele que a van vai e deixa ele pra trás. Aí fica falando, cocô. Sabe aquele que fica assim, todas as porcarias do mundo. Ah, Você é um cocô. isso. Você é uma bosta. Isso. Você é uma caca. Você faz xixi na calça. Você faz xixi na calça. Isso. Você é bobão. Sua mãe é gorda. É, esses insultos. Seu time perde. Isso. Gabriel, aquela parte ali pra mim foi muito linda. Quando ele de longe começou a dizer essas coisas. Seu neurótico. Você é neurótico. Você é um Você neurótico, aí você fica ficou procurando. procurando No teto do- algum vocabulário teto lá. psicanalítico, uma outra designação. É. Não lhe encontrando nenhuma. Deu um branco. Você é neurótico. Você Aí bota a mão na frente. O que? É um. Esse vídeo para pra ele pensar, cara. Olha, agora Deus te abençoe. Você é neurótico. Olha lá, aí o vídeo parou. Mas aí ele bota a cruz das O mãozinhas Tassiano foi esperando. pra achar mais adjetivos. O Tassiano esperando ele terminar. Amém, meu irmão. O Tassiano falou amém, meu irmão. Deus te abençoe. Tá legal. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ô, Caio, deixa eu te perguntar uma É. coisa aqui. Qual que é essa vibe da maçonaria, cara? Por que tem esse negócio da essa outra igreja coisa. evangélica com maçonaria, esse troço? Que É papo esse, antiga, velho? é antiga. Papo É muito esse. antiga. Número um, porque a maçonaria sempre foi uma sociedade secreta. Número dois, ela estava profundamente vinculada à Igreja Católica, Sim. originalmente.
templários, grupos católicos mais íntimos, acabou que eles absorveram, pela viagem que fizeram da Europa para outros países e nos Estados Unidos, eles foram absorvendo outros grupos, foram ficando cada vez mais uma reunião de livres pensadores, mas que tinha caracterização de uma determinada religião esotérica. Se todo mundo pode ir crendo em qualquer Deus, desde que diga que existe um supremo arquiteto no universo. E que sobre todas as religiões você assuma aquela irmandade daquele grupo ali. E o grupo tem rituais de iniciação profundamente religiosos. Tem batismo, tem confissão de fé. Você declara que você está vindo das trevas e entrando na luz do verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento maçônico. Sim. Dos marceneiros secretos, né? Isso é o Mason. Então, muito fortes na Europa toda, especialmente França, Inglaterra, depois migraram para os Estados Unidos. Boa parte dos chamados pais da América, dos que escreveram a Constituição Americana, boa parte deles, ou a maior parte deles, era maçom. E a igreja evangélica nos Estados Unidos ficou muito tomada de maçons e que tinham muito mais devoção aos vínculos que tinham com a maçonaria do que com a igreja. Então a igreja foi se tornando, a igreja evangélica foi se tornando cada vez mais ciumenta em relação à maçonaria. Quem eram os maçons na América? Em geral eram presbiterianos, metodistas e alguns batistas mais camuflados. Os presbiterianos eram os mais abertos, os confessantemente mais explícitos no seu vínculo. Quando surgiu o movimento pentecostal, já bem depois, e começou a crescer de um século e pouquinho para cá, o movimento pentecostal assumiu uma guerra enorme contra a maçonaria, na perspectiva de tratar a maçonaria como se fosse uma espécie de magia negra. Você está compreendendo qual é o paralelo espiritual? Sim. Como se fosse uma magia negra, um culto secreto. Aí começaram também a criar um monte de rituais adicionais. Uns que a maçonaria até tinha, outros que ela não necessariamente tem, ou pelo menos eu nunca soube que os tenha tido. E quanto mais o pentecostalismo cresceu, mais aumentou a perseguição contra qualquer crente que seja maçom. Não é contra a maçonaria, é contra o crente que se torna maçom. Esse é um apóstata que negou a fé. Por exemplo, quando eu me converti, havia um grande cisma entre crentes maçons e não maçons. Por quê? Porque, por exemplo, 40 anos antes da minha conversão, no início do século XX, os presbiterianos do Brasil, que é a maior denominação presbiteriana, estavam cheios de pastores maçons. Muitos, eu conheci dezenas, centenas. Por outro lado, havia uma quantidade enorme de pastores dentro da igreja presbiteriana que achavam que aquilo era um absurdo, era como cultuar a dois deuses, era como servir a Deus e a Baal. Então houve uma divisão e surgiu a igreja presbiteriana independente, que era antimaçônica, contra a igreja presbiteriana do Brasil. E aí esse cisma dentro da igreja presbiteriana alimentou muito mais ainda a atitude antimaçônica entre os pentecostais. Quando eu cresci, esse era um negócio violento, estava para todo lado. Aí deu uma diminuída, os pastores diminuíram a sua presença na maçonaria, mas eu diria que do ano 2000, 2002, 2003 para cá, cresceu demais, agora com a presença de pastores pentecostais na maçonaria. Hoje em dia você já acha poucos presbiterianos na maçonaria e muitos pentecostais. Boa parte da liderança pentecostal nacional
tem vínculo direto com a maçonaria. E aí, no meio disso tudo, tem uma figura evangélica que é grau 33 da maçonaria há muitos anos, já é um reverendíssimo da maçonaria, acima da maioria, e que é também um dos evangélicos com maior poder político nos bastidores de todas as denominações até hoje. Eu vou me poupar de dizer o nome dele. Tá. Agora, foi ele que trouxe a maior quantidade de pastores pentecostais para a maçonaria que eu conheço. E continua a ser a grande ponte até o dia de hoje, embora ele não apareça e seja cada vez mais discreto. O resumo do babado é esse. É, porque já mandaram coisa pra mim E falando aí que você é maçom. Sacou? Me botaram numa lista de maçons. demais. Eu falei, olha, nessa lista aí tem vários maçons que eu conheço, sei que são. Agora, o fato de vocês me botarem nessa lista acaba com a lista. Porque todo mundo sabe que eu não sou e eu nunca fui perseguidor de nada, nem de coisa alguma, mas sempre deixei claro que, na minha opinião, alguém que conheça de fato o evangélico não se torna maçom de jeito nenhum. Não tem lugar na minha vida. Como é que eu vou dizer em qualquer associação humana que eu sou um profano vindo das trevas buscando a luz da maçonaria? Eu, com meu coração cheio de Cristo, tô fora, meu amigo. Não é por aí, né? Não, jamais seria. É um clube do Bolinha, com um monte de gente fardada. Eu acho aquilo tudo um escotismo de gente velha. É um escotismo de idosos e vaidosos. É meio cafona, né? É patético. Vocês, quando me botam nessa lista, vocês relativizam a lista, porque todo mundo sabe que eu não sou. E conclusão, os outros que são, porque eu não sou, eles passam como quem foi vítima da mesma calúnia. Sei. Agora achei engraçado o Feliciano dizendo, mas e se eu fosse daí? Ou seja, ele está dizendo que isso se tornou normal entre o pessoal da turma dele, que é quase todo pastor pentecostal. Muitos são maçons. Muitos. E por quê? Estão cada vez mais querendo associações que protejam, que ajudam, foros privilegiados. Foros privilegiados. A maçonaria é uma espécie de foro privilegiado para os seus membros. Sim. Quando tem muito político, juiz, desembargador, gente do Ministério Público, pastor, pessoas importantes da cidade, eu não diria que hoje em dia impede o que a justiça vai fazer, mas você pelo menos é avisado antes. Sei. Você tem uma rota de fuga. Tem uma conexão. Você fica sabendo quais são as medidas que estão sendo tomadas. Tem um Zuckerberg. Tem vazamentos para você fechar a porta dos fundos, enfim. Sei. Tem avisos prévios. Escondeu o flagrante. Isso. Escondeu o flagrante. Braulio, a gente está aqui já há um tempão. Quase acabando esse programa. Hoje está demais.